Seu nome é muito mais que uma simples etiqueta. É a sua história, o seu legado. Imagine se ele fosse roubado, deliberadamente modificado por impérios imponentes. Para os antigos hebreus, os nomes eram sagrados, uma conexão direta com seu criador, Yahu. Quando impérios como a Babilônia e a Pérsia impuseram novos nomes, foi uma manobra calculada de controle, uma tentativa de apagar a identidade e a emuná. Hoje, vamos desvendar como essa antiga batalha por nomes ainda ecoa em nosso mundo. Conheça Dan Yahu. O nome dele significava Yahu é meu juiz, uma declaração de fé. Quando a Babilônia conquistou Yahudá, modificado para Judá, Dan Yahu tornou-se Beltesazar, honrando um deus babilônico. Sua identidade foi forçosamente alterada. Hadashá, cujo nome significava Murta, tornou-se Esther na Pérsia, um nome ligado à deusa Ishtar. Estes não eram apenas nomes novos. Eram tentativas de reescrever lealdades e apagar raízes espirituais. Para os hebreus, cada mudança de nome era uma batalha pela alma, uma luta para se apagar a fé numa terra estranha e impor louvor a ídolos. Essas histórias, escondidas em textos antigos, revelam o alto preço da sobrevivência sob o domínio de um império. Nomes como Dan Yahu e Hadassah carregavam esperança e herança. Beltesazar e Esther mascaravam origens, oferecendo proteção, mas exigindo sacrifício. A transformação foi mais do que sobrevivência. Foi um teste de identidade. Através desses nomes, vislumbramos a tensão entre fé e assimilação. Um padrão se revela. Nomes hebraicos frequentemente incluíam Yah ou Ul, invocando Yahu ou Ulhim, Criador Eterno. Nomes como Uli-Yahu, meu Criador é Yahu, e Yeshayahu, salvação de Yahu, eram afirmações diárias de fé. Quando os impérios impunham nomes como Beltesazar ou Esther, eles apagavam esses elementos sagrados, substituindo-os por referências pagãs. Isso não foi por acaso. Era uma guerra espiritual, com o objetivo de cortar o laço singular dos hebreus com seu Yahu. Cada novo nome era um passo em direção à assimilação, uma pequena vitória para o império. Os impérios sabiam: quem controla os nomes, controla a história. Ao renomear, eles reescreviam a história e a identidade. A luta pelos nomes era uma luta pela alma. Isso é apenas teoria? A arqueologia diz o contrário. Selos e cerâmicas antigos de Judá trazem nomes como Dan Yahu, Roshá-Yahu e Gemar-Yahu, evidências de nomes centrados em Yahu antes do exílio. As óstracas de Laquis, mensagens urgentes de uma cidade sitiada, estão repletas desses nomes. Mesmo no distante Egito, os papiros de Elefantina mostram famílias judaicas apegadas a nomes como Yedon-Yahu e Hanan-Yahu. Esses artefatos provam a persistência da fé através dos nomes, mesmo no exílio. A evidência é clara. Nomes eram mais que tradição, eram resistência. Apesar da pressão imperial, os nomes sagrados dos hebreus perduraram em segredo e na diáspora. A arqueologia desenterra uma história de resiliência, não apenas de perdas. Cada artefato é um testamento da identidade sob cerco. O passado fala através desses nomes, ecoando desafio e esperança. Impérios como a Síria, Babilônia e Pérsia, e até o Egito anteriormente, usaram mudanças de nome como ferramentas de conquista. Nabucodonosor, da Babilônia, sabia que para controlar um povo é preciso remodelar sua identidade. Marchas forçadas, novos deuses e novos nomes. Eram armas de assimilação. Gap, 2is. O impacto psicológico foi imenso. Os nomes se tornaram lembretes diários da derrota e do domínio estrangeiro. A Pérsia permitiu o retorno de alguns, mas muitos judeus permaneceram dispersos, seus nomes refletindo novas realidades. Mais tarde, o domínio grego trouxe a helenização, a pressão para adotar nomes e costumes gregos. A revolta dos macabeus foi, em parte, uma luta para reivindicar a identidade e resistir ao apagamento cultural. Através dos séculos, a batalha pelos nomes foi uma batalha por pertencimento. Cada império tentou sobrescrever a história dos hebreus, mas a luta pela identidade persistiu. Os nomes se tornaram a linha de frente numa guerra silenciosa pela alma. Por que os impérios se fixaram tanto nos nomes? Porque cada nome hebraico era uma declaração de lealdade a Yahu, uma ameaça à autoridade imperial. Mudar nomes não era apenas sobre linguagem, era sobre quebrar laços espirituais e impor conformidade.
Para as crianças que cresciam com novos nomes pagãos, o elo com a fé ancestral enfraquecia. Os impérios pretendiam apagar Yahu da memória, substituindo-o por seus próprios deuses e cultura. Essa era uma estratégia de longo prazo para assimilar e controlar. A batalha pelos nomes era uma batalha pelo coração, uma luta para reescrever o DNA espiritual. No entanto, mesmo sob pressão, a memória dos nomes originais frequentemente sobrevivia. O que isso significa para nós hoje? Nossos nomes carregam história, fé e identidade? Ou são resquícios de dominação pagã? A antiga luta para apagar nomes hebraicos foi uma luta para apagar a alma de um povo. No entanto, a resiliência perdurou. Nomes e seus significados sobreviveram, às vezes em segredo, às vezes reivindicados. Hoje, muitos buscam redescobrir e restaurar esses nomes originais, reconectando-se com a herança perdida. Reivindicar um nome é um ato de fé, uma declaração de pertencimento. A história de nomes perdidos e restaurados nos lembra: a identidade é crucial. Os impérios não conseguiram apagar totalmente a história. Os nomes, tal qual a verdade, sempre encontram um jeito de voltar à tona. O Império Romano, quando traduziu as Escrituras e colocou juntos na Bíblia, também adaptou os nomes aos seus ídolos. E hoje lemos e falamos nomes que glorificam ídolos. Estamos sem saber idolatrando com nossos lábios. Compartilhe esse vídeo e deixe embaixo comentários. E vamos manter essa conversa viva, para voltarmos a adorar Yahu, o Criador Eterno. Não se esqueça de curtir.